E aí, galerinha? Vamos falar de ciências com a professora Virgínia? Hoje nós vamos falar sobre o reino Plantae. Mas antes de iniciarmos nossa aula, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, ativasse o sino de notificação e deixasse o seu like. Nós sabemos que há uma diversidade de plantas no mundo. Além de constituir a base de muitas cadeias alimentares, elas exercem grande importância ecológica. Então aqui, gente, nós temos uma cadeia alimentar, tá? E nessa cadeia alimentar, a base dela é quem? É a planta, que é o produtor, tá? Aqui nós temos os consumidores, mas a base dessa cadeia, né, alimentar é a planta. As plantas, esses seres vivos, eles são utilizados como matéria-prima na produção. Aqui nós temos produção de alimentos, tá? Na produção de medicamentos, na produção de móveis, na produção aqui, ó, de cosméticos, de papel e na produção de tecidos, tá? Além disso, também em combustíveis, né? Na produção de combustíveis e também na atividades humanas como lazer. Atualmente, são conhecidos cerca de 250 mil espécies de plantas. Esses organismos, eles possuem grande diversidade de formas e cores, porém, compartilham algumas características. Bom, eles são seres pluricelulares e eucarióticos, ou seja, são constituídos de mais de uma célula e essa célula tem núcleo delimitado por membrana. Essa daqui é uma célula vegetal. São também autotróficos, pois são capazes de produzir seu próprio alimento por meio do processo de fotossíntese. A fotossíntese ela é muito importante porque praticamente todos os seres vivos eles dependem desse processo para que o alimento, os açúcares, seja consumido. Ela também é importante por causa do oxigênio que produz. Os seres humanos, os outros animais e as plantas precisam respirar o oxigênio para sobreviver. Os outros organismos que também fazem fotossíntese são certos tipos de bactérias e algas unicelulares. Por isso, gente, a fotossíntese ela é muito importante. As plantas ela apresentam ciclo de vida com alternância entre uma forma que produz gameta e a outra que produz esporos. Os embriões das plantas eles desenvolvem à custa da planta mãe, que é a planta que originou o embrião e a semente. Então aqui, gente, nós estamos vendo o quê? Aqui nós estamos vendo o ciclo de vida, tá, de uma planta. As células eucarióticas elas são constituídas de membrana plasmática, núcleo com material genético e citoplasma, no qual se encontram diversos organoides ou organelas celulares. Além dessas estruturas básicas, as células vegetais elas apresentam algumas características particulares como parede celular, vacúolo bem desenvolvido e plastídeo, então, ou plastos. Então aqui nós temos, né, além dessas estruturas, tá, da membrana plasmática, tá, do núcleo, do citoplasma e há algumas organelas, né, dentro da célula. O que que acontece? A célula vegetal, ela vai apresentar características diferentes, né, da célula animal. Vai ter a parede celular, o vacúolo bem desenvolvido e os plastídeos, ou plastos. Nós vamos falar da parede celular, que é uma estrutura localizada externamente à membrana plasmática. É constituída por celulose que confere rigidez e suporte à célula e, consequentemente, à planta. Vacúolos são organoides em forma de bolsas que armazenam substâncias como água e sais minerais. Plastidioplastos são organoides que recebem nomes específicos dependendo do pigmento ou das substâncias que armazenam, como os cloroplastos, por possuírem clorofila, são responsáveis em realizar a fotossíntese, os cromoplastos e os leucoplastos. As plantas elas podem ser classificadas em 4 grandes grupos, de acordo com as suas características. Nós temos as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e nós temos as angiospermas. Nós vamos falar sobre cada uma. Então, gente, aqui nós temos as briófitas, que são plantas avasculares. Elas são pequenas, avasculares e não possuem caule, folhas e nem raízes. Gostam de viver preferencialmente em locais úmidos e necessitam de água para a reprodução. Como principais representantes desse grupo, podemos citar os musgos e as hepáticas. Aqui nós temos uma figura, ó, dos musgos. Estruturas das briófitas. Nós temos aqui, ó, os rizóides, tá? Que são esses aqui, ó, tá vendo?
Filamentos que fixam a planta no ambiente em que ela vive e absorvem a água e os sais minerais disponíveis nesse ambiente. Aqui nós temos o cauloide. Então aqui, ó, tá mostrando o cauloide. Pequena haste de onde parte os filóides. Aqui nós temos os filóides, tá? Onde é que tá os filóides aqui? Aqui, ó, está os filóides. Estrutura clorofilada e capaz de fazer a fotossíntese. Então nós temos essas estruturas aqui, né, que são as estruturas das briófitas. Pteridófitas, plantas vasculares com sementes. São plantas que possuem vasos condutores de seiva, bem como folhas, caule e raiz. Essas plantas também estabelecem forte dependência com a água no que diz respeito à reprodução. Como representante, nós podemos citar samambaias e aveicas. Aqui nós temos a figura, né, de samambaias, tá? Aqui nós vamos falar sobre a estrutura das pteridófitas. Então as pteridófitas, elas têm algumas estruturas, tá? Aqui nós temos as raízes, tá? Aqui nós temos o rizoma, né? Aqui nós temos o báculo, que é as folhas jovens. Aqui nós temos os folíolos, tá? Os soros, que são esses pontinhos, né, escuros que ficam nas folhas. E aqui nós temos, né, a folha. São as estruturas, né, das pteridófitas. Gimnospermas, plantas vasculares com semente nua. São plantas mais complexas quando comparadas às briófitas e às pteridófitas, e surgiram com uma importante novidade evolutiva, as sementes. Estas são extremamente importantes porque garantem a proteção do embrião e fornecem-lhe o alimento. Nesse grupo de plantas, a característica mais marcante é a semente nua, ou seja, a semente sem estar envolvida por um fruto. Como, por exemplo, da gimnosperma, podemos citar os pinheiros e araucárias. Aqui nós temos quem? Uma figura de quem? De um pinheiro, tá? O surgimento da semente, sem dúvida, ela foi essencial para a evolução das plantas vasculares. Essa estrutura forma-se a partir do desenvolvimento do óvulo e na gimnosperma não se encontra envolta por frutos. Todas as sementes são formadas por 3 partes básicas: o embrião, a reserva nutritiva e um envoltório. As principais funções da semente são proteger o embrião e garantir a dispersão da planta. Então aqui, gente, nós temos, né, uma figurinha mostrando a semente. Tá? Angiospermas, plantas vasculares com flores e frutos. Essas plantas, elas apresentam flores e frutos que atuam, respectivamente, atraindo polinizadores e dispersores. Sem dúvidas, essa característica favoreceu a grande quantidade de espécies desse grupo, como, por exemplo, podemos citar as roseiras, os coqueiros e os cactos. Aqui nós temos, ó, tá? O maracujá, né? Aqui é a flor do maracujá. E o fruto. Angiospermas. Anjo, envoltório, esperma, semente. As angiospermas, elas constituem o maior grupo de vegetais do planeta, compreendendo cerca de 2/3 de toda a espécie de plantas. Então aqui, né, nós temos algumas angiospermas. Bom, gente, nós terminamos aqui a nossa aula. Mas antes de terminar essa aula, eu gostaria de pedir a vocês para se inscrever no meu canal, ativar o sino de notificação e deixar o seu like. Um abraço, até a próxima aula.